O jovem líder por quem sou secretamente apaixonado tem um transtorno alimentar extremo. No mundo inteiro, só come a minha comida. Mas ontem à noite, quando salvei, acabei dormindo com ele. Cozinhei a sopa de rabo de boi que ele mais adora. Ia levar para ele e aproveitar para me declarar, mas ouvi ordenar aos seus subordinados com os dentes rangendo. Investiguem, investiguem para mim. Quem se aproveitou de mim enquanto eu estava inconsciente? Vou moer os ossos e espalhar as cinzas. Transformem em caldo concentrado e deitem no esgoto. A minha mão, a segurar a sopa, tremeu. A sopa quase entornou. Ele falou de um caldo concentrado, e eu também fiz um caldo concentrado. Acho que isto é uma insinuação. Lunan ficou parado 3 minutos à porta do escritório, segurando a panela de sopa de rabo de boi. A sopa tinha cozinhado em lume brando durante 4 horas. O rabo de boi estava tão tenro que se desfazia dos ossos. O caldo era branco e espesso como leite, com algumas bagas de goji e cebolinho a flutuar na superfície. Ele usou a tigela média de porcelana verde que Lianzhou mais gosta, aquela tigela de porcelana verde que ele próprio escolheu em Jindzi no seu 18º aniversário. A parede da tigela é tão fina como papel. Refletindo a cor da sopa, emitia um brilho suave. Ele ia declarar-se hoje. Este pensamento estava preso no seu coração há 3 anos. Como uma sopa cozinhada lentamente, a borbulhar, se não tirasse a tampa, ia transbordar. Lunan respirou fundo, levantou a mão para bater a porta. Os seus nós dos dedos ainda não tinham tocado na porta de madeira. Quando a voz lá de dentro se fez ouvir, a voz de Lianzhou era normalmente grave e firme, como um riacho coberto por uma fina camada de gelo no inverno. Mas naquele momento trazia um tom frio que Lunan nunca tinha ouvido antes. Já descobriram ou não? Jovem líder, uma parte das gravações de vigilância daquela noite foi apagada. O departamento técnico ainda está a recuperar. Não quero saber do processo. Lianzhou interrompeu o seu subordinado. O tom era calmo, como se estivesse a ler um menu. Quem se aproveitou de mim enquanto eu estava inconsciente? Quem quer que seja, vou arrancar-lhe a pele e os tendões, depois moer os ossos até virar pó e deitar no esgoto. A mão de Lunan tremeu violentamente. A concha caiu-lhe dos dedos. Fez um som tilintante ao bater na tigela de porcelana verde. O caldo salpicado queimou-lhe o dorso da mão. A dor fê-lo inspirar com força, mas não ousou fazer barulho. Ficou paralisado, como se tivesse sido atingido num ponto vital. Arrancar a pele e os tendões vivos, moer os ossos até virar pó e deitar no esgoto. Ele falava daquela tigela, da pessoa que o tocou. Lunan sentiu o seu próprio sangue a descer-lhe da cabeça aos pés, transformando a sopa de rabo de boi que segurava numa tigela de veneno. Ele quis fugir, mas as suas pernas pareciam cheias de chumbo. O chão sob os seus pés tinha se tornado um pântano. A porta abriu-se por dentro. Lianzhou estava à porta, contra a luz da luz quente do escritório. A sua figura esbelta parecia uma espada desembainhada. Vestia um roupão de seda preto, com a gola frouxamente aberta, revelando um pequeno pedaço de pele pálida abaixo da clavícula. Ele baixou o olhar e viu Lunan. As suas sobrancelhas relaxaram ligeiramente. Fizeste o meu prato favorito. O seu olhar pousou na tigela de porcelana verde. O tom era tão natural como em cada um dos últimos 3 anos. Traze para dentro. Lunan sentiu-se como um coelho observado por uma cobra. Com os membros rígidos, entrou no escritório. Colocou a sopa na secretária de Lianzhou. As pontas dos seus dedos ainda tremiam incontrolavelmente. Lianzhou já se tinha sentado na sua cadeira. Os seus dedos finos pegaram na concha. Levou uma colherada à boca. Franziu o sobrolho. A sopa de hoje tem demasiado sal. Lunan manteve a cabeça baixa, a olhar fixamente para as pontas dos seus sapatos. Claro que estava salgada. As suas lágrimas tinham caído para dentro da sopa enquanto a trazia. Voltemos a 3 dias atrás. Naquela tarde, Lunan recebeu uma chamada do vizinho do seu mestre, a dizer que Lu Tieshan tinha escorregado na cozinha e caído, magoando as costas, que estava a gemer de dor e já o tinham levado para o hospital da vila. Lunan estava nessa altura a preparar o jantar para Lianzhou. Nesse dia, Lianzhou ia assistir a um leilão subterrâneo. Lunan devia ter acompanhado, sendo responsável pela segurança alimentar durante todo o evento. Lianzhou não toca em qualquer comida que não tenha sido preparada por Lunan. Esta era uma regra de ferro que nunca tinha sido quebrada em 3 anos. Mas o seu mestre tinha caído. Lu Tieshan era a única família que Lunan tinha no mundo. Perdeu os pais aos 5 anos. Foi o mestre que o tirou do orfanato e o criou. Ensinou-lhe,
mão na mão, a saltear o wok e a cortar os ingredientes. O pequeno restaurante do mestre era sua casa. O wok do mestre era o seu berço. Lu não mordeu o lábio. Preparou todas as refeições de Lian Zhou para o dia. Embalou-as em caixas herméticas, colocou etiquetas com a data, o nome do prato e o método de reaquecimento. Hora ideal de consumo. Almoço de terça-feira, robalo cozido a vapor com legumes da época. Micro-ondas em potência média durante 3 minutos. O peixe não deve ultrapassar os 4 minutos, senão fica seco. Jantar de terça-feira. Sopa de noodles com carne de vaca e tomate. Os noodles e a sopa embalados separadamente. Juntar apenas na hora de comer. Senão os noodles empapam. Almoço de quarta-feira. Costeletas de porco agridoces com sopa de ovo. As costeletas têm de ser fritas novamente na wok. Não se pode usar o micro-ondas, senão ficam duras. Cada etiqueta estava escrita densamente, revelando o contorno do perfil de Lunan. Calmo e solitário, Lunan quase não resistiu a voltar correndo e dizer que não iria embora. Mas ele foi embora. Ao chegar ao hospital da cidade, descobriu que o mestre não tinha machucado a cintura, apenas torceu o pé. Lu Tiechen estava sentado na cama do hospital, com um pé enfaixado pendurado na borda, e o outro pé chutando a cama ao lado. Eu disse que não precisava ficar internado, é só um pé torcido. A cunhada, antigamente no exército, com 2 costelas quebradas, ainda corria 5 quilômetros. Wang Shen ao lado revirou os olhos. Olha só você. Assustou seu aprendiz que voltou de longe. Lu não soltou um suspiro de alívio, mas também se sentiu entre o riso e o choro. Ele ficou um dia na cidade com o mestre, e na hora já tinha olhado as avaliações de restaurantes. À noite, deitou no quarto da sua infância. Revirou-se sem conseguir dormir. Ele pensava em Lian Zhou, e no encontro do Pana naquela noite. Sem ele por perto, o que Lian Zhou comeria? Será que alguém mexeria na comida? E as câmeras de segurança? Ele conseguiria encontrá-las? Conseguiria acessá-las? Quanto mais pensava, mais inquieto ficava. Às 2 da manhã, Lu não se levantou, deixou um bilhete para o mestre. Pegou a mochila e correu para a cidade. Quando chegou ao hotel do encontro do Pana, já eram 4 da manhã. Usando o cartão do quarto que Lian Zhou lhe dera, correu até a porta do salão particular e parou, concentrando-se. No instante em que Lunan empurrou a porta e entrou, a cena que viu o deixou atônito. Os botões da camisa estavam quase todos arrancados, revelando grande parte do peito pálido. Pupilas dilatadas, lábios entreabertos, respiração ofegante e irregular. 2 homens estranhos estavam agachados ao lado da mesa de centro. Um revirava o bolso interno do terno de Lian Zhou, o outro mexia em um dispositivo de senha. A mente de Lunan ficou em branco por um segundo. Então ele viu, no bolso lateral de sua mochila, Lunan, com seus anos de prática virando panelas, tinha considerável força nos braços. A primeira panela acertou a nuca do homem à esquerda. Com um baque surdo, o homem caiu direto. O homem à direita reagiu e tentou se levantar. Lunan girou a mão em um movimento circular e acertou o fundo da panela bem em sua têmpora. Os 2 caíram no chão, imóveis. Lunan respirou pesadamente. Largou a panela, apoiou-se no sofá. Lian Zhou, o que você tem? Estendeu a mão para tocar a testa de Lian Zhou. Estava escaldante, não um calor de febre, mas um calor anormal. Era um calor anormal, abrasador. Foi drogado. O coração de Lunan afundou. Ele puxou o celular para ligar para a emergência. Mal seus dedos tocaram a tela, seu pulso foi firmemente segurado. A força de Lian Zhou era surpreendente. Seus 5 dedos o prendiam como uma panela de ferro, empurrando-o para baixo no sofá. Quem? A voz de Lian Zhou era rouca e quebrada, como lixa. Saiam. Não toquem nas minhas coisas. Sou Nanan. Lu não lutou para se estabilizar. Me solte. Vou te levar ao hospital. As palavras Nanan foram como uma chave. A força com que Lian Zhou apertava seu pulso mudou subitamente, de resistência para apego. Lunan ficou completamente imóvel. A temperatura corporal de Lian Zhou queimava através do tecido fino da camisa. Uma respiração escaldante atingiu seu pescoço. Aqueles olhos normalmente frios e distantes estavam agora cobertos por uma camada de água. Como carvão queimado. Não vá. Lian Zhou apertou ainda mais forte, a voz quase suplicante. Não vá. Vamos dar uma olhada nesta foto. Há algo de especial? Eu vi. Onde esta foto foi tirada? Eu vi. Onde esta foto foi tirada? Eu vi. Onde esta foto foi tirada? Eu vi. Onde esta foto foi tirada?
A pessoa por quem Lunan estava secretamente apaixonado há 3 anos, naquele momento em seus braços dizia, só você. Sua razão era como uma corda esticada ao limite. Naquele momento, partiu-se. À luz da manhã, pelas frestas das janelas panorâmicas do salão. Quando entrou, Lunan acordou. Ele estava deitado no sofá, coberto com o paletó de Lianzhou, o corpo todo dolorido como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Lianzhou dormia ao lado dele. Respiração calma, mas com a testa franzida, como se nem no sonho estivesse em paz. Lunan olhou para o rosto adormecido de Lianzhou. Sua mente trabalhava rapidamente. O que ele fez? Lianzhou estava drogado, algo assim. Com mãos e pés frios, ele se levantou do sofá. Ele precisava ir. Antes de Lianzhou acordar, ele precisava desaparecer. Lunan se arrumou silenciosamente e amarrou os 2 homens desmaiados no chão. Com as cortinas. Ele não tinha certeza de quando eles acordariam. Depois, encontrou o painel de monitoramento do salão. Ele havia acompanhado Lianzhou por 3 anos e, por osmose, aprenderá um pouco sobre segurança. Apagou as imagens dos momentos críticos. Depois de apagar, hesitou por um momento. Voltou ao sofá e cobriu Lianzhou com seu próprio casaco. Então se inclinou e, apressadamente, deu um beijo em sua testa. Desculpe. Ele pegou a frigideira e foi embora. Quando voltou à vila, o dia estava amanhecendo. Os subordinados de Lianzhou ainda não tinham voltado para prestar contas. Lunan correu para a cozinha e pegou a roupa que havia trocado antes. Finja que nada aconteceu. Nos 2 dias seguintes, ele cozinhou para Lianzhou como de costume. Mas cada vez que levava os pratos para a cozinha, suas mãos tremiam. Lianzhou parecia não se lembrar dos detalhes daquela noite. Ele só sabia que havia sido drogado e, ao acordar, já estava dominado, sem ninguém por perto. Mas ele se lembrava de uma sensação vaga, alguém o abraçara, com um cheiro muito bom. Ele começou a investigar. No 3º dia, Lunan estava na porta da cozinha com a sopa de rabo de boi. Aproveitando que Lianzhou estava em reunião no porão, Lunan agiu. Pegou uma de suas facas pessoais. Guardou-a dentro da bolsa de lona. Aquele conjunto de facas ele comprará com 2 anos de economia, cada uma era tão afiada que refletia como um espelho. Pegou o salário daquele mês, debaixo da cama, retirou roupas dobradas umas sobre as outras. 3 anos de economia não eram muito. Mas dava para ele e o mestre se virarem por um tempo. Então abriu o refrigerador particular de Lianzhou e começou a cozinhar. Preparou comida para uma semana inteira, de segunda a domingo, café da manhã, almoço e jantar. Além de lanches da tarde e da noite. Cada porção foi embalada em recipientes herméticos. Na porta da geladeira, colou um bilhete. Jovem mestre, a doença do mestre piorou. Preciso voltar para cuidar dele. Sem previsão de retorno. A comida na geladeira é para ser consumida na ordem. A costela agridoce de quarta-feira. Lembre-se de refogar na panela, não use micro-ondas, senão endurece. A sopa de peixe de sexta-feira, se achar que tem cheiro forte. Adicione algumas gotas de vinagre. O lótus com caramelo de domingo. Não aqueça, é melhor frio. Depois de escrever, ele ficou olhando o bilhete por um longo tempo e acrescentou mais uma linha. Cuide-se. Pensou melhor e riscou cuide-se. Mudou para jovem mestre, cuide da sua saúde. Riscou de novo. Por fim, escreveu coma bem. Ele achou que, não importava o que escrevesse, tudo parecia igual. Às 3 da manhã, Lunan, com a bolsa de facas nas costas, esgueirou-se pela porta lateral da vila. O vento noturno era frio, fazendo seu nariz ficar entupido. Ele olhou para trás. A luz acesa no 3º andar da vila era a do escritório de Lianzhou. Ele sempre trabalhava até tarde. Lunan fungou forte e virou-se para entrar na escuridão. Adeus, Lianzhou. Obrigado por me deixar cozinhar para você por 3 anos. O pequeno restaurante do mestre ficava no lado leste da cidade, entre uma loja de ferragens e uma mercearia. Na placa desbotada pendurada na entrada, estava escrito Restaurante Tiesha. Diziam que era um presente de um companheiro de exército quando o mestre se aposentara. Lunan chegou às 6:30 da manhã. O restaurante tinha acabado de abrir. Lu Tiesha estava na cozinha, com a mão esquerda segurando um grande wok de 80 din, refogando macarrão de arroz.
enquanto com a direita segurava uma concha e derramava molho de soja no wok. Seus movimentos eram fluidos e naturais. Não parecia nada doente. Mestre, Lu Tieshan nem virou a cabeça. Por que você voltou tão cedo? Seu jovem mestre não precisa de comida? Pedi demissão. O wok bateu com um estrondo no fogão. Lu Tieshan se virou e examinou Lunan de cima a baixo. Um veterano de exército com mais de 50 anos. O veterano rapidamente acenou com a mão. É que já cansei. Quero voltar para ajudar o senhor com o restaurante. Lu Tieshan claramente não acreditou, mas ao notar as olheiras escuras e os olhos levemente inchados de Lunan, não insistiu. Não acredito. Já que voltou, volte. O avental está no lugar de sempre. Primeiro, termine o trabalho da manhã. Lunan amarrou o avental e entrou na cozinha. O cheiro familiar de óleo de cozinha o envolveu. As chamas no fogão lambiam o fundo da panela, o exaustor zumbia. Ele respirou fundo. Estou seguro. Enquanto Lian Zhou não me encontrar, estou seguro. O que Lunan não sabia era que, no dia seguinte à sua partida, Lian Zhou abriu a primeira caixa de comida. Cada garfada tinha um sabor familiar, mas na segunda refeição, ele abriu outro recipiente. Olhou para a comida bem arrumada dentro e, de repente, sentiu que algo estava errado. Não era o sabor. Era a temperatura. Quando Lunan estava lá, a comida sempre era servida na temperatura de saída do fogão. O arroz ainda soltava vapor, a tigela de sopa queimava as mãos. Agora, mesmo depois de aquecida no micro-ondas, aquela sensação de frescor e vida não existia mais. Era como comer uma carta que já foi enviada. O conteúdo estava certo, mas quem a escreveu já não estava mais ali. Lian Zhou largou os hashis. Não comeu. No terceiro dia, o mordomo tentou contratar outro cozinheiro. Lian Zhou sentou-se à mesa, com 6 pratos e uma sopa à sua frente. Parecia apetitoso. Ele pegou os hashis, pegou um pedaço de carne de porco ao molho e levou à boca. Mastigou 2 vezes. Sua testa franziu-se bruscamente. Então, ele varreu toda a comida da mesa para o chão. O som de tigelas de porcelana quebradas ecoou na sala de jantar. A sopa espirrou por todo o lado. O cozinheiro ficou com as pernas bambas de medo. O mordomo estava pálido. Cai fora. A voz de Lian Zhou não tinha emoção. Não deixe ninguém entrar na nossa cozinha daqui em diante. O mordomo engoliu em seco e disse, jovem mestre. Lunan disse que seu mestre estava doente. Talvez ele. Se seu mestre estiver mesmo doente. Lian Zhou interrompeu, os dedos se fechando lentamente enquanto dizia, eu fecho toda a família ali e vou para lá. Ele fez uma pausa, ergueu os olhos, o olhar frio como uma lâmina envenenada. Investiguem. Por que ele fez isso? No mesmo dia, o departamento técnico trouxe notícias. A gravação de vigilância daquele camarote, do momento do leilão, foi deletada deliberadamente no trecho crítico. Poucas pessoas tinham acesso ao sistema de câmeras daquele camarote. Lian Zhou estava sentado no escritório. Diante dele 2 pastas, uma sobre a investigação de quem adulterou a tigela, outra sobre o paradeiro de Lunan. De repente, ele sentiu que essas 2 coisas tinham uma conexão que ele ainda não havia compreendido. Lunan se escondeu no restaurante do mestre por 5 dias. Durante o dia, ele trabalhava na cozinha, cortava legumes, mexia a panela, lavava a louça. Sempre se ocupava até o fechamento, exausto a ponto de cair no sono. Só assim conseguia não pensar em Lian Zhou. Mas nas horas silenciosas da noite, as imagens voltavam, o calor de Lian Zhou com o rosto enterrado em seu pescoço. Só o seu cheiro não me dá nojo. Não vá. E então, logo em seguida, vou arrancar sua pele e curtir como picles, moer seus ossos e dar descarga. Lunan enterrou o rosto no travesseiro. Deixou escapar um gemido abafado. Na tarde do 4º dia, o restaurante estava vazio. Lunan estava na cozinha, distraído, cortando sem perceber fatias finas como asas de cigarra. Só quando terminou viu que tinha feito um prato inteiro de lotus com caramelo e osmanthus, o doce favorito de Lian Zhou. Ele arrumou as fatias no prato. Regou com mel de osmanthus, ergueu o prato e ficou olhando para o ar por um longo tempo. Então abaixou o prato. Sobre a bancada, encostou a testa na superfície fria de aço inoxidável. Para que pensar nele? Murmurou baixinho. Ele vai te transformar em picles. Quem vai te transformar em picles? Lu Tieshan, sem que ele percebesse, estava parado na entrada da cozinha, com 2 sacos de farinha numa mão. Com uma expressão estranha no rosto, olhava para ele. Lunan ergueu a cabeça, confuso. Nada. Foi um monólogo. Você quer ir embora?
Andava distraído esses dias. Lu Tieshan bateu com a farinha no chão. É namoro? Levou um fora. Não. Então para quem fez esse Lotus? Você nem gosta de doce. Lu Nan abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Lu Tieshan suspirou. Veio até ele e deu um tapa na nuca. Tudo bem. Se não quer falar, não fala. Mas lembre-se, não importa o que aconteça, aqui no mestre você sempre terá comida. O nariz de Lu Nan ardeu. Ele abaixou a cabeça e respondeu com um som abafado. Aquele som. Virou e revirou na cama, sem conseguir dormir. No fim, sentou-se no parapeito da janela, fitando o luar, distraído. Ele pensou, o que Lianzhou está comendo agora? A comida na geladeira deve dar até quinta. Quinta é peixe com chucrute e brócolis com alho. Será que ele aqueceu do jeito que estava escrito no rótulo? Será que passou do ponto e estragou? E pensou, será que Lianzhou já arranjou um novo cozinheiro? Esse pensamento apertou seu coração. Não, não posso pensar nisso. Lu Nan se enfiou de volta no cobertor, fechou os olhos e forçou-se a contar carneirinhos. 1 carneirinho, 2 carneirinhos, 3. 3 carneirinhos tinham o rosto de Lianzhou. Ele puxou o cobertor sobre a cabeça e chorou em silêncio. No 6º dia, a vida tranquila de Lu Nan foi destroçada por uma fileira de carros pretos. Naquela tarde, o restaurante estava no auge do movimento. Lu Nan estava na cozinha, fritando carne de porco refogada numa wok. O mestre atendia os clientes na frente, alguns idosos habituais. Sentados em bancos de plástico na porta, comiam macarrão ruidosamente. Um rugido de motores. Cada vez mais próximo. 3 maibaches pretos pararam na frente do restaurante. A lataria brilhava tanto que refletia a rua inteira. Nesta cidadezinha onde até táxis eram raros, aqueles 3 carros pareciam 3 panteras negras invadindo um rebanho de ovelhas. As portas se abriram. Primeiro desceram alguns seguranças de preto. Por fim, do carro do meio saiu uma pessoa, Lianzhou. Ele vestia um casaco de lã cinza escuro, por baixo uma gola alta preta, que o fazia parecer elegante e ascético. Ele parou na entrada do pequeno restaurante, em total contraste com a gordura e a fumaça ao redor, como uma pintura nanquim jogada numa fritura. Os idosos que cochilavam. Lianzhou percorreu a fachada com o olhar, inexpressivo. O olhar finalmente se fixou na direção da cozinha. Lu Nan estava exatamente naquele momento. Olhou para fora. De repente o silêncio caiu, olhos se encontraram. A espátula na mão de Lu Nan caiu no chão com um baque, e no instante em que Lianzhou viu, algo em seu olhar se desfez por um momento, logo, como uma fenda no gelo que se abre e se fecha novamente, então sua expressão esfriou novamente. O mestre está gravemente doente. 2 palavras. Nem leve nem pesadas, mas fizeram a espinha de Lu Nan se tensar instantaneamente. Assim que a voz terminou, a porta da cozinha foi chutada. Lu Tieshan entrava segurando 2 baldes de óleo de cozinha, e gritou com voz potente, Dabao, acabou o óleo. Vai pedir 2 baldes emprestados ao velho Ugi ao lado. Ele viu Lianzhou parado na porta. Parou por um instante, depois abriu um sorriso e disse, é cliente. Jovem, o que vai comer? Nosso prato principal é o lombo de porco refogado, ou prefere uma tigela de macarrão? Lianzhou olhou para aquele homem que, dizia-se, estava tão doente que Lu Nan precisou pedir demissão para cuidar. Um velho de rosto corado, voz de trovão, segurando um balde de mais de 10 quilos de óleo sem mudar de expressão. Ele virou lentamente a cabeça para olhar Lu Nan. Lu Nan enterrou o rosto todo. Lu Tieshan, embora rude, não era tolo. Ele olhou para a fila de carros pretos na porta, para seu próprio discípulo, que parecia querer enfiar a cabeça dentro do fogão, e então para o jovem à sua frente. Com uma presença de mais de 2 metros, entendeu imediatamente que este era o homem que fazia seu discípulo ser a pessoa que fazia os doces de osmanthus. Lu Tieshan colocou o balde de óleo no chão, cruzou os braços e examinou Lianzhou de cima a baixo. Você é o chefe daquele homem? Lianzhou assentiu levemente. Lianzhou tem uma cara bonita, pelo menos. A avaliação de Lu Tieshan foi direta. Não é como se você devesse dinheiro a ele. Lu Nan queria desaparecer naquele momento. Ele se arrastou constrangido da cozinha, o avental manchado de óleo, as bochechas levemente vermelhas do calor do fogão, o cabelo úmido colado na testa pelo vapor. O olhar de Lianzhou caiu sobre ele, varrendo da cabeça aos pés, parando finalmente no dorso de sua mão, onde havia uma marca superficial de queimadura, de quando fritava os churros 2 dias antes.
Sua sobrancelha franziu-se quase imperceptivelmente. Volta comigo. Não era uma sugestão, não era uma pergunta, era uma ordem. Lunan apertou a barra do avental, cabeça baixa, sem falar nada. Lunan. A voz ficou extremamente rouca, como um martelo de ferro no meio do céu, que ao tocar gruda na pele. No teu pedido de licença, escreveste que o mestre estava gravemente doente e precisavas voltar para cuidar. Ele inclinou a cabeça, olhando para Lucieshan, que estava palitando os dentes ao lado. Este é o teu mestre gravemente doente? Lucieshan soltou uma risada. Com esse meu corpo, ainda vivo mais 30 anos. Lunan, mentalmente, desesperadamente, mandava sinais para o mestre. Não fala, não fala, não fala. Então por que fugiste? Li Hanjo deu um passo à frente. Lunan instintivamente deu um passo para trás. Esse gesto sutil fez Li Hanjo parar. Ele baixou os olhos, olhando para a distância de um passo entre os dois. Silêncio por alguns segundos. Tens medo de mim? Lunan balançou a cabeça, depois assentiu. Por fim, virou o rosto para o lado, a voz abafada. Não vou voltar. Jovem mestre, arranje outro cozinheiro. Outro cozinheiro. Li Hanjo repetiu as duas palavras. O tom de repente ficou muito leve e frio, como uma lasca fina de gelo de lâmina. Achas que a minha obsessão por comida é brincadeira? 3 anos, só como o que tu cozinhas. Tu vais embora assim. Como é que eu como? Vou comer vento. Os olhos de Lunan arderam de repente, só então percebeu o quanto a obsessão de Li Hanjo por comida era grave. Não era uma coisa pequena, era realmente uma doença. Quando criança, alguém drogou a sua comida. Desde então, tem uma forte reação fisiológica de rejeição a qualquer comida de fonte não confiável. Leve, vomita, grave, vomita até desidratar. Há 3 anos, Lunan passou por várias seleções para se tornar o seu cozinheiro particular. Levou 3 meses inteiros para que Li Hanjo se adaptasse à sua comida. Se ele fosse embora, Li Hanjo realmente não teria o que comer. Mas tu vais nos matar. Lunas deixou escapar. Assim que disse, se arrependeu. Tapou a boca bruscamente. Li Hanjo ficou atônito. Foi a primeira vez que Lunan viu Li Hanjo com uma expressão de choque. Não era frieza, não era indiferença, era uma confusão genuína. Por que eu iria te matar? Lunan mordeu o lábio e não disse nada, com lágrimas nos olhos prestes a cair. Li Hanjo o viu assim, de repente, sentiu algo bater em algum lugar do peito. Muito leve, mas muito doloroso. Ele respirou fundo e virou a cabeça para dizer ao segurança: saiam. Os seguranças saíram em fila, e Lucieshan, com bom senso, também pegou o balde de óleo e foi embora. Ao passar por Lunan, murmurou: chame o mestre se precisar. O mestre está na porta. No restaurante, ficaram apenas os dois. Li Hanjo desabotoou o casaco, puxou um banco de plástico e sentou-se. Ele estava sentado naquele restaurante gorduroso, cercado por paredes amareladas e vidros cheios de anúncios, com um cardápio escrito à mão atrás dele: porco refogado por 15 yuans, peixe com chucrute por 28 yuans. Não combinava, mas ele agia com naturalidade. Venha cá. Ele bateu no banco à sua frente, sentou-se e disse: venha cá. No fim, ele se arrastou e sentou-se. Entre eles, uma mesa dobrável encebada. Sobre a mesa, ainda havia um pires de vinagre que os clientes anteriores não tinham levado. Você acha que vou te matar? Li Hanjo olhou para ele. Por quê? Lunan abaixou a cabeça, fixando o líquido escuro que restava no pires de vinagre, sem dizer nada. Isso tem a ver com aquela noite? Os ombros de Lunan tremeram violentamente. Li Hanjo não perdeu essa reação. Seus olhos se semicerraram, como um leopardo que finalmente sente o cheiro da presa. Voltando àquela noite, ele disse devagar: fui dopado com algo. Quando acordei, aqueles dois estavam amarrados, as gravações foram apagadas. E eu tinha marcas no corpo. O rosto de Lunan ficou branco na hora. Eu estive investigando o que aconteceu. Naquela noite, olhei por uma semana, sem resultados. As gravações foram apagadas com técnica profissional. Não passam de 5 pessoas com acesso ao sistema. Ele fez uma pausa. Você é uma delas. As mãos de Lunan, debaixo da mesa, tremiam violentamente. Ele entrelaçou os dedos, que ficaram brancos. E agora você fugiu de repente, continuou Li Hanjo, com um tom de quem resolve um problema de matemática. A hora exata coincide com o início da minha investigação. Ele se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre os dois. Lunan, a pessoa daquela noite foi você?
Lunan se sentiu como se estivesse pressionado contra uma tábua de corte. O olhar de Lianzhou era como uma faca, cortando centímetro por centímetro. Ele abriu a boca, quis dizer não. Mas a mentira, ao chegar na língua, não saía. Desde pequeno, ele nunca soube mentir. O mestre dizia que ele tem a pele fina, que se rompe ao menor toque. O silêncio se espalhou entre os dois, como uma panela de água esquentando aos poucos. Por fim, Lunan fechou os olhos, resignado. Fui eu. Sua voz era baixa, como um zumbido de mosquito. Mas, no restaurante silencioso, era clara demais. Aqueles dois queriam atacar você. Eu os nocautei com a espátula. Depois, você, sob efeito do remédio, não estava lúcido. E não me soltava. Quanto mais ele falava, mais baixa ficava a voz. Foi efeito do remédio. Então apaguei as gravações. Queria fingir que nada aconteceu. Mas você começou a investigar. Disse que ia pegar aquela pessoa. Ele fungou, a voz embargada. Disse que ia moer os ossos daquela pessoa. Aquela pessoa sou eu. Por isso fugi. Ao terminar, enterrou o rosto nos braços, os ombros sacudindo. No restaurante, o silêncio era tão grande que se ouvia o tic-tac do relógio na parede. Lianzhou estava sentado à sua frente. Imóvel, seu cérebro processava a informação em alta velocidade. Lunan voltou naquela noite. Lunan o salvou. Lunan foi quem se envolveu com ele. Lunan apagou as gravações. Lunan fugiu, porque ouviu que ele ia matar a pessoa daquela noite. Nesse momento, todas as pistas se encaixaram, como um quebra-cabeça desmontado, que, de repente, se monta. Lianzhou fechou os olhos, lembrando dos fragmentos vagos daquela noite. Alguém o abraçava, com um cheiro muito bom, de arroz recém-saído do fogo, ou um leve perfume de osmanthus. Naquele abraço, ele se sentia seguro, aquecido. Sentia que todas as defesas podiam ser deixadas de lado. Era Lunan, sempre foi Lunan. Levante a cabeça. Lunan não se mexeu. Lunan, olhe para mim. Lunan lentamente ergueu o rosto dos braços. Você achou que eu ia te matar? A voz de Lianzhou baixou. Não era mais aquele frio constante. Então você deveria ter fugido, sem me contar a verdade. Lunan acenou com a cabeça e depois balançou. Não é que eu tenha medo de morrer, é que tenho medo de você me odiar quando descobrir que fui eu. Me odiar? Você é tão limpo. Odeia tanto que os outros toquem em você. A voz de Lunan saiu entrecortada. Aproveitei quando você não estava consciente. Você com certeza acha nojento. Chega! Lianzhou se levantou de repente. O banquinho de plástico caiu para trás, raspou no chão e fez um som estridente. Lunan levou um susto. Mas Lianzhou não atacou. Ele contornou a mesa e caminhou até a frente de Lunan. Olhou para ele de cima, depois se curvou, apoiando uma mão na mesa atrás de Lunan. Com a outra mão segurou o queixo de Lunan, forçando-o a levantar o rosto. A distância entre os dois era tão pequena que podiam sentir a respiração um do outro. Escuta bem, a voz de Lianzhou era baixa, pausando palavra por palavra. Quem eu disse que ia matar era quem aproveitou que eu estava inconsciente para agir. Eu pensei que essa pessoa era um inimigo. Alguém que vinha me prejudicar. O polegar dele limpou suavemente as lágrimas no canto dos olhos de Lunan. Não era você. Lunan ficou atônito, olhando para ele com os olhos cheios de lágrimas. Você me salvou. Você me salvou, Lianzhou continuou. Você nocauteou aqueles dois homens. E ficou para cuidar de mim. Quanto ao que aconteceu depois, ele fez uma pausa. Um rubor quase imperceptível nas pontas das orelhas. Foi culpa do remédio, não sua. Mas eu deveria ter ido embora. Deveria ter ligado para seus homens. Você enfrentou sozinho dois adultos de verdade, com uma frigideira, e os derrubou. Depois ficou para cuidar de um homem perturbado, fora de si. Afinal, aquele que na época conseguiu te segurar no sofá. Lianzhou o interrompeu. Lianzhou mostrou um leve sorriso que ele mesmo não percebeu. Ficou sem palavras. Isso se chama arriscar a vida para salvar alguém. Lianzhou olhou para ele e disse. Mas ele não pronunciou a última palavra. No entanto, Lunan viu seus olhos mudarem. Não eram mais frios, mas algo mais complexo, mais suave. Como se houvesse sombras sob a superfície do gelo. As coisas não voltaram ao normal imediatamente depois que a verdade veio à tona. Lianzhou pediu que Lunan voltasse com ele, mas Lunan recusou. Não vou voltar. Ele estava na porta da cozinha do restaurante, segurando a tira do avental como se fosse seu último fio de esperança. Você já sabe a verdade. Já que não vai me matar, está tudo bem.
Vou ficar aqui com o mestre cuidando do restaurante. Lian Zhou estava na frente dele, com uma expressão neutra, mas quem o conhecia bem perceberia a emoção reprimida no fundo dos olhos. Motivo? Qual é o motivo para não voltar? Lu não mordeu o lábio. Não consigo mais encarar você como antes. Por quê? Porque o rosto de Lunan ficou vermelho como fogo, a voz tão baixa que parecia um murmúrio para si mesmo. Porque eu gosto de você. Aquela noite não foi só por causa do remédio. Foi porque eu gosto de você. Que não fui embora. Depois de dizer isso, ele virou o rosto para o lado, as orelhas vermelhas a ponto de sangrar. Eu sei que você não pode gostar de mim. Você é o herdeiro. Só tentei cozinhar. Então não vou voltar. Se voltar, também não conseguiria fingir que nada aconteceu. Do lado de fora do restaurante, Lu Tieshan fingia varrer o chão, com as orelhas mais levantadas que as de um coelho. Lian Zhou ficou em silêncio por um longo tempo, tão longo que Lunan achou que ele fosse se virar e ir embora. Tão longo que Lunan já estava ensaiando mentalmente como chorar. Depois que ele fosse embora, sem que o mestre percebesse. Então Lian Zhou falou. O doce de osmanthus que você fez, ele disse. Coloquei na geladeira, não tive coragem de comer. Lunan ficou surpreso. Depois que você foi embora, fiquei 3 dias sem comer. A voz de Lian Zhou era muito baixa, como se estivesse declarando um fato alheio a ele mesmo. Não que eu não quisesse comer. Se não foi você quem fez, eu não consigo engolir. Ele deu um passo à frente. Dessa vez Lunan não recuou. Você disse que gosta de mim. Lian Zhou olhou para ele. Então você já pensou por que alguém com um grave transtorno alimentar só consegue comer o que você prepara? Lunan o fitou sem reação. Há 3 anos, quando você veio fazer a entrevista, fez um macarrão e ancho. Lian Zhou disse. Na primeira garfada. Não senti náuseas. Mas desde os 12 anos, era a primeira vez que comia algo feito por outra pessoa sem vomitar. Ele levantou a mão, hesitou por um momento. E por fim a colocou no topo da cabeça de Lunan, pressionando levemente. Não foi por sua habilidade culinária. Porque eras tu? Então Lian Zhou retirou a mão no último passo. Recuperou aquele ar frio e nobre. Podes não voltar. Mas eu virei comer. Ele virou-se e foi em direção à porta, ao passar por Lu Tieshan. Parou um instante ao lado dele. Vovô, a sua loja é demasiado pequena. Eu dou-lhe dinheiro para expandir. Lu Tieshan arregalou os olhos. A minha loja está bem assim. Para que expandir? Basta acrescentar uma sala privada. Lian Zhou disse sem se virar. Só para mim. Ele abaixou-se e entrou no carro Maybach, antes de o vidro subir lentamente. Lunan viu que o canto da boca dele parecia ter se curvado ligeiramente, muito levemente. Lian Zhou cumpriu o que disse. No dia seguinte ao meio-dia, Lunan estava a cozinhar na cozinha. De repente, o silêncio fez-se na frente. Ele espreitou e viu 3 Maybaches pretos, parados novamente à porta. Lian Zhou vestia uma camisola de caxemira preta, com as mangas arregaçadas até aos antebraços, revelando um pulso de linhas suaves. Ele entrou no restaurante. Sentou-se na mesa mais pequena do canto. Os seus dedos longos pegaram no menu de plástico oleoso da mesa e folhearam-no sem mudar de expressão. O que há hoje? Lunan estava à porta da cozinha, com farinha no avental e uma espátula na mão. Completamente paralisado. Como é que vieste outra vez? Comer. Lian Zhou disse com naturalidade. Se não voltas para cozinhar para mim, eu venho comer aqui. Isto é um restaurante pequeno, daqueles de 15 yuan por um prato de carne de porco refogada. Eu sei. Lian Zhou pousou o menu. Carne de porco refogada, uma porção, e uma tigela de arroz. Lunan abriu a boca para dizer algo, mas ao encontrar os olhos calmos de Lian Zhou, acabou por não dizer nada. Virou-se e voltou para a cozinha. Começou a fazer a carne de porco refogada às pressas, e as mãos tremiam ao cortar a carne, quase cortando o dedo. Ele fez refeições privadas personalizadas durante 3 anos, usava carne vagio importada, vegetais orgânicos, trufas e caviar. Agora ia fazer para a mesma pessoa um pequeno prato de carne de porco refogada de 15 yuan, usando a carne de porco comum do mercado matinal. Mas ele fez com todo cuidado. Cortou a carne de porco em fatias finas. Ferveu primeiro e depois fritou, até as bordas ficarem ligeiramente tostadas e a parte gorda transparente. Cortou os talos de alho poró em pedaços oblíquos, picou o molho de pimenta fermentado com a parte de trás da faca. Na wok, salteou primeiro as fatias de gengibre e as malaguetas secas. Depois juntou as fatias de carne e salteou,
Por fim adicionou os talos de alho poró em lume forte para engrossar o molho. Ao tirar do wok, a carne estava brilhante e oleosa, os talos de alho poró verdejantes, o aroma do molho de pimenta fermentado. Os talos de alho poró verdejantes, o aroma do molho de pimenta fermentado misturado com o cheiro tostado da carne de porco, espalhou-se por toda a cozinha. Ele levou a carne de porco refogada para fora e colocou-a à frente de Lian Zhou. Lian Zhou pegou nos pauzinhos, pegou numa fatia de carne e colocou-a na boca. Mastigava devagar, com uma expressão séria, como se estivesse a provar uma refeição Michelin. Depois disse: "Bom." Apenas 2 palavras, mas Lu Nan viu que as sobrancelhas dele se descontraíram completamente. Aquela descontração não era por cortesia, era um verdadeiro relaxamento de dentro para fora. Como alguém que esteve com fome muito tempo e finalmente comeu algo. Lu Nan ficou ao lado. A observá-lo comer a carne de porco refogada, garfada após garfada, até o arroz ficar completamente limpo. "Amanhã eu volto." Lian Zhou pousou os pauzinhos, pegou num guardanapo para limpar o canto da boca. "Faz costelas de porco agridoces. Estás a pedir o prato de amanhã? Depois de amanhã quero carne de vaca estufada com molho de soja. Isto é um restaurante, não é a cantina da tua casa." Lian Zhou levantou-se. Tirou um cartão preto do bolso do casaco e colocou-o na mesa. Assinatura mensal. Lu Nan não conseguiu dizer nada. Lian Zhou foi até a porta e depois olhou para trás, para ele. "Não ponhas demasiado sal," disse ele, com um tom que trazia um leve sorriso de escárnio. A sopa de rabo de boi da última vez estava salgada. O rosto de Lu Nan ficou vermelho instantaneamente. Ele sabia, claro, por que estava salgada. Porque as suas lágrimas caíram lá dentro. À porta, Lu Tieshan viu a caravana de Maibaches partir. Virou-se para olhar para o rosto do seu aprendiz, vermelho até as orelhas, e coçou o queixo pensativamente. "Ah, querido," ele disse, "aquele teu patrão não estará interessado em ti?" "Mestre, vivi mais de 50 anos, ainda não consigo perceber quando alguém gosta ou não de outra pessoa." Lu Tieshan soltou uma risada. "O olhar daquele rapaz para ti é exatamente igual ao olhar para aquele prato de carne de porco refogada à sua frente." Lu Nan escondeu o rosto no avental. "A pã já está quente o suficiente para fritar ovos." Lian Zhou veio por 7 dias seguidos, todos ao meio-dia em ponto. Sentava-se na mesma mesa, pedia um prato e uma tigela de arroz, comia e deixava o cartão preto. No primeiro dia, carne de porco refogada. No segundo, costelas agridoces. No terceiro, carne bovina cozida no molho shoyu. No quarto dia, robalo cozido no vapor. No quinto, peixe em caldo azedo. No sexto, macarrão com carne bovina e 3 iguarias. No sétimo dia, raiz de lótus com mel de osmanthus. Naquele sétimo dia, a porção de raiz de lótus com mel de osmanthus, Lian Zhou comeu devagar. As fatias de lótus eram cortadas finas como asas de cigarra, mergulhadas no mel de osmanthus âmbar, cada uma translúcida e brilhante. Ele pegou uma fatia com os hashis, observou-a contra a luz da janela e então a colocou na boca. O doce não era do açúcar, mas aquele doce gentil que emanava do próprio ingrediente. Lembrou-se daquela porção que havia guardado na geladeira, deixada para o fim, sem coragem de comer. No final estragou, e o mordomo a jogou fora. Na época, ele ficou ao lado da lixeira, olhando por muito tempo, quase deu um ataque cardíaco no mordomo. Agora ele podia comê-la novamente. "Está gostoso?" Lu Nan, sem que ele notasse, estava ao seu lado, segurando uma tigela de sopa de feijão mungo. "Isto é cortesia." Lu Nan colocou a sopa na mesa. Hoje está quente, para aliviar o calor. Hoje Lu Nan vestia uma camiseta branca de manga curta, avental amarrado na cintura, revelando sua cintura fina e um pedaço dela. Sua pele é muito branca. Depois de tantos dias na cozinha, você ainda não se queimou. Mas tem algumas sardas claras a mais no ombro. Você emagreceu. Lu Nan disse. Suas clavículas estão mais aparentes. As orelhas de Lu Nan começaram a aquecer. Instintivamente, ele puxou a gola da camisa. As orelhas começaram a ficar vermelhas novamente. "Quantas refeições você deixou de comer?" O tom de Lu Nan, de repente, carregou um leve ressentimento. "Você cozinha para todos, mas não come para si mesmo." "Eu comi, sim. É que ultimamente estou ocupado. Às vezes esqueço. Cuidar da sua alimentação é meu dever." A afirmação foi dita com tanta convicção que Lu Nan, por um momento, não encontrou palavras para rebater. Ele ficou ao lado, observando Lian Zhou terminar a raiz de lótus com mel de osmanthus e depois beber a sopa de feijão mungo. Por fim,
Ele limpou cuidadosamente os cantos da boca e as pontas dos dedos com um guardanapo. Lunan, você disse que gosta de mim. O coração de Lunan deu um pulo repentino, quase deixando cair a bandeja que segurava. Aquilo foi dito num momento de emoção. Era mentira. Não. Lunan falou impulsivamente, e então percebeu o que havia dito. O rosto inteiro queimou como fogo. Lianzhou observou naquele estado, e o canto de seus lábios. Finalmente se fez um pouco mais evidente. Então está bem. Ele se levantou. Pegou o cartão preto sobre a mesa, caminhou até a porta. Até amanhã. Lunan ficou parado no lugar, o coração batendo tão rápido que parecia que ia pular pela garganta. O que significa de então está bem? O que quer dizer? Ele correu até a porta para perguntar. Mas o Maibach já tinha partido, deixando apenas um leve cheiro de escapamento. Lunan estava cheio de pontos de interrogação. No 8º dia, Lianzhou não veio. Desde as 10 da manhã, Lunan começou a se preparar. Hoje ele pretendia fazer um prato que Lianzhou nunca tinha pedido, um tofu com pasta de caranguejo. Cortou o tofu em cubos pequenos. A pasta de caranguejo, dourada e brilhante, amontoada numa tigela, misturada com gengibre e vinagre para tirar o cheiro forte. 11h30, ele deixou os ingredientes prontos. Meio-dia. Ninguém veio. 12h30, a rua na porta estava em silêncio. Nem a sombra de um Maibach. 1h. Lunan estava na porta da cozinha, espiando para fora pela 17ª vez. Se você continuar esticando o pescoço assim, vai ficar com o pescoço de ganso. Lu Tieshan disse atrás dele. Não estou. Só estou vendo porque hoje tem tão poucos clientes. Poucos o quê? Você está esperando é por aquele sujeito do carro preto. Lunan não disse mais nada. Virou-se e voltou para a cozinha, deixando o tofu com pasta de caranguejo preparado, descansando quietinho na tigela. A anotação era Jovem Mestre. Por 3 anos, aquele número quase só recebia chamadas dele. Ele ligava unilateralmente. Hoje à noite, algo leve. Amanhã terei visitas, adicione 2 pratos fortes. Vou voltar tarde, deixe o lanche noturno. Lunan nunca tinha ligado ativamente. Seu polegar pairou sobre o botão de discar por um longo tempo. Acabou por recuar. Talvez ele estivesse ocupado. Talvez estivesse farto da comida do restaurante. Talvez aquela frase ainda bem não tivesse o significado que ele pensava. Lunan guardou o telemóvel no bolso e continuou a preparar os pratos para os clientes. Começou a preparar os ingredientes para os clientes da tarde. Sem querer, cortou a ponta do dedo, e uma linha de sangue brotou. Levou o dedo à boca e sentiu o gosto metálico do sangue. Não foi nada. Um pequeno ferimento. Colocou um penso rápido e continuou a trabalhar, até o fecho do restaurante à noite. Depois de arrumar a cozinha, tomou um banho e deitou-se na cama. Pegou no telemóvel para ver. Não havia chamadas perdidas, nem mensagens. Ficou a olhar para o tecto durante muito tempo, depois virou-se e enterrou o rosto na almofada. Se não vier, que não venha. Nunca deveria ter me habituado. 9º dia. Lianzhou continuava sem aparecer. 10º dia, também não. Lunan cozinhava normalmente todos os dias, atendia os clientes. Às vezes, costelas de porco agridoces. Outras vezes, lulas cozidas a vapor, ou uma simples tigela de sopa de macarrão e anchon. Quando ficava pronto, e até às 2 da tarde ninguém aparecia, comia ele próprio. Ou deitava fora. Ainda assim, não conseguia comer. Noite do 11º dia. Lunan estava deitado na cama a ver o telemóvel quando viu uma notificação de notícias locais, uma explosão num armazém no distrito de Bingai. Suspeita de conflito entre gangues. Polícia já está a investigar. A foto da notícia mostrava ruínas devastadas. As luzes vermelhas e azuis dos carros de bombeiros piscavam na escuridão. Lunan leu a notícia com atenção. O distrito de Bingai era o território de Lianzhou. Sentou-se na cama, com os dedos a tremer, e abriu os detalhes da notícia. Leu e releu 3 vezes. Não viu nenhuma lista de vítimas. Pegou no telemóvel. Desta vez, sem hesitar, ligou diretamente para o número de Lianzhou. Ninguém atendeu. Ligou outra vez. Ainda ninguém atendeu. 3ª vez. 4ª vez. 5ª vez. Cada sinal de ocupado era como uma agulha a cravar-se no seu coração. Lunan saltou da cama, vestiu um casaco à pressa e correu para fora. Quando chegou à porta, lembrou-se que não sabia onde Lianzhou estava. Não sabia em que hospital estava internado, não sabia se estava ferido, não sabia se ele. Lunan agachou-se nos degraus à porta do restaurante, abraçou os joelhos,
o corpo todo a tremer. Às 1h23 da madrugada, o telemóvel acendeu. Uma mensagem de texto. Do jovem mestre. Ocupado. Estou bem. Não te preocupes. 7 palavras. Lunan ficou a olhar para estas 7 palavras durante 5 minutos inteiros. Depois, as lágrimas escorreram sem aviso. Agachado na rua no meio da noite, chorou como um tolo. 15º dia. Lian Zhou voltou. Não veio com a frota de Maibaches. Veio sozinho. Conduzia um carro preto discreto. Estacionou no Beco da Saudade em frente ao restaurante. Lunan estava a deitar o lixo fora quando o viu. Lian Zhou estava encostado à porta do carro, vestindo um odi preto. O capuz estava bem puxado, escondendo a maior parte do rosto, mas Lunan reconheceu-o imediatamente. Aquela figura, aquela postura, estavam gravadas na sua mente há 3 anos. Lian Zhou. Lunan largou o saco do lixo e correu até ele. Quando chegou perto, percebeu que a tez de Lian Zhou estava péssima, pálida a ponto de ser quase transparente, lábios rachados, olheiras negras e profundas. A mão esquerda estava enfiada no bolso do odi, mas a manga direita estava inchada. Parecia estar enfaixada. Estás ferido? A voz de Lunan ficou aguda de repente. Estendeu a mão para puxar a manga dele. Lian Zhou desviou-se, mas o movimento mexeu no ferimento. Franziu ligeiramente as sobrancelhas, quase imperceptivelmente. Um ferimento ligeiro. Ligeiro onde? Olha para tua cara branca. Lunan estava tão preocupado que os olhos ficaram vermelhos. Estás há dias sem comer, não estás? Lian Zhou não respondeu. Mas o seu silêncio foi a melhor resposta. Lunan respirou fundo, agarrou no pulso do braço que não estava ferido. E puxou-o para dentro do restaurante. Vem comigo. Lian Zhou foi puxado para a cozinha do restaurante. Já tinha passado a hora das refeições, não havia clientes. Lunan sentou-o num banquinho pequeno no canto da cozinha. Virou-se e começou a trabalhar. Os seus movimentos eram rápidos e firmes. Lavou o arroz e pô-lo ao lume para fazer mingau. Ao mesmo tempo, acendeu outra panela para fritar um ovo estrelado em lume brando, com a borda da clara ligeiramente crocante. A gema ainda mole. Cortou algumas rodelas de gengibre e preparou uma pequena tigela de sopa de gengibre com açúcar mascavado. Tirou do frigorífico o frango cozido especial que sobrou da manhã, cortou-o em fatias finas e dispô-lo num prato, regando com molho de cebolinha e gengibre. Em menos de 20 minutos, uma tigela de mingau de arroz branco e um ovo frito. Um prato de galinha cozida, uma tigela de água de gengibre, tudo arrumado à frente de Lian Zhou. Primeiro beba a água de gengibre para aquecer o estômago. Lunan se agachou na frente dele, olhando para cima. Depois como um mingau, devagar, Lian Zhou abaixou a cabeça. Olhou para a comida à sua frente, e então para Lunan agachado no chão, com os olhos vermelhos. Olhos vermelhos, expressão preocupada. De repente, sentiu a garganta apertada. Pegou a água de gengibre e bebeu um grande gole. Doce, um pouco suave. Desceu da garganta ao estômago. Então começou a comer o mingau, grosso e cremoso. Os grãos de arroz já estavam desfeitos, derretendo na boca. A gema do ovo frito, depois de sair da frigideira, escorreu para o mingau, dourada e brilhante. Misturou e comeu. Perfumado e macio. Comeu devagar, mas não deixou nada. Lunan ficou agachado ao lado, observando-o comer do começo ao fim, sem dizer uma palavra. Até que Lian Zhou largou a tigela, então Lunan falou, com a voz abafada. Você não veio por 15 dias. Pensei que não viria mais. Não. Eu vi a notícia. A explosão na região de Bingai. Liguei para você 5 vezes. Você não atendeu. Naquela hora não era conveniente. Pensei que você tinha morrido. Quando disse a última frase, a voz de Lunan tremia. Lian Zhou largou a tigela. Estendeu a mão que não estava ferida e a colocou sobre a cabeça de Lunan. Não morri. Você pode. Da próxima vez, Lunan fungou. Pode me avisar com antecedência? Mesmo que seja só uma mensagem. Não preciso que me diga que está bem. Só quero saber que você está vivo. Os dedos de Lian Zhou passaram pelos cabelos dele. Massageou suavemente. Está bem. Lunan ergueu a cabeça, olhando para ele com olhos marejados. Lian Zhou olhou para aqueles olhos úmidos e de repente se inclinou. Deu um beijo muito leve em sua testa. Não durou mais de um segundo. Mas Lunan ficou paralisado, como se tivesse levado um choque. Isso é para te pagar. Lian Zhou se endireitou, com expressão indiferente, mas a ponta de suas orelhas o traía. Vermelhas, como carmim. Naquela noite você beijou minha cabeça.
Achou que eu não me lembraria? O cérebro de Lunan travou completamente. Você disse que não se lembrava daquela noite. Eu disse que não me lembrava dos detalhes. Lian Zhou ergueu o olhar. Ainda tenho alguns fragmentos. Que fragmentos? Lian Zhou não respondeu. Levantou-se, pegou um guardanapo e limpou a boca. Amanhã ao meio-dia venho comer. Faça bolinhos de caranguejo. Não mude de assunto. Lian Zhou, quanto você se lembra? Ele suavemente misturou várias vezes aqueles olhos normalmente frios. Você disse que gosta de mim. Desculpe. O rosto de Lunan instantaneamente se tornou um mar de fogo. Naquela noite, ele realmente tinha dito aquilo. No final, ele abraçou Lian Zhou, enterrou o rosto em seu ombro. E de repente disse aquilo. Achou que Lian Zhou não se lembraria. Então a voz de Lian Zhou foi muito suave. Como a última neve caindo no meio da noite. Não precisa se desculpar. Ele empurrou a porta da cozinha e saiu. Lunan ficou agachado no lugar, cobrindo o rosto, as orelhas tão quentes que poderiam cozinhar um ovo. A partir daquele dia, tudo foi diferente. Lian Zhou vinha comer todos os dias. Mas não ficava mais sentado na mesa lá fora esperando a comida. Começou a se meter na cozinha. Na primeira vez, usou a desculpa de querer ver como você fazia. Trouxe um banco e sentou no canto da cozinha, observando Lunan virar a frigideira. Na segunda vez, disse que lá fora estava muito barulhento. Comeu na cozinha. Na terceira vez, nem se deu ao trabalho de dar desculpa. Entrava e ia direto para a cozinha, tão natural quanto se estivesse voltando para casa. Lutiesha não tinha do que reclamar. Minha cozinha é proibida para estranhos. Lian Zhou, sem mudar a expressão, não sou um estranho. Sou um cliente. Do tipo mensal. Lutiesha ficou sem resposta. Mas logo descobriu um benefício. Ele finalmente passou a comer direito, porque Lian Zhou o vigiava enquanto comia. Terminei. Estou satisfeito. Ainda falta metade. Termine. Não consigo mais comer. Então esse pedaço de costela também não como. Dê para mim. Lutieshan parou na porta. Viu aquela cena, balançou a cabeça e se virou para ir embora. Coisas de jovem, ele não se mete. A virada aconteceu no 23º dia. Naquela tarde, não havia muitos clientes. Lunan estava na cozinha testando um novo prato, bolinhos de arroz glutinoso com vinho de flor de osmanto. Pretendo adicionar ao menu de sobremesas do restaurante. O vinho de arroz foi feito por mim, usando o método antigo que meu mestre me ensinou. O arroz glutinoso é cozido no vapor e misturado com fermento. Fica num pote de barro por 3 a 5 dias. Quando se abre a tampa, a cozinha inteira se enche com um aroma doce. As bolinhas são feitas à mão, cada uma redonda, gordinha e branquinha. Como versões em miniatura de Tanjiwan. Ele estava colocando as bolinhas na panela quando, de repente, uma sombra apareceu atrás dele. Que cheiro é esse? A voz de Lian Zhou veio por trás dele. Ao entrar na cozinha, Lunan levou um susto e sua mão tremeu. Todas as bolinhas que estavam na concha rolaram para dentro da panela, e o caldo quente respingou quase queimando. Você não faz barulho quando anda? Chamei você 2 vezes, mas não ouviu. Lian Zhou estava atrás dele, quase colado às suas costas. Acabou colidindo direto com seu peito. Os dois ficaram frente a frente, a menos de 10 centímetros de distância. Lunan ergueu a cabeça, olhando nos olhos de Lian Zhou. Naqueles olhos não havia frieza habitual, mas sim algo que Lunan não conseguia entender bem, algo profundo, ardente, como uma panela no fogo máximo, que ainda não ferveu, a superfície tranquila, mas por baixo tudo borbulha. Lunan, a voz de Lian Zhou, baixou, tão baixa que parecia ser dita apenas para ele. Já pensei claro. Pensou claro sobre o quê? Você disse que gosta de mim. Eu também. O cérebro de Lunan ficou em branco por 3 segundos inteiros. O quê? Eu disse que você tinha um pouco de vinho de arroz no canto da boca. Também gosto de você. Ele levou o vinho de arroz do polegar à boca para provar. Provou, lambeu. Lunan sentiu como se fosse pegar fogo. Do rosto ao pescoço, às orelhas, ao peito, tudo estava escaldante. Você está falando sério? Quando foi que eu disse algo sem ser sério? Mas você, nós. Você vai dizer aquilo de você é o chefe, eu sou o cozinheiro? Lian Zhou inclinou levemente a cabeça. A testa quase tocando a dele. Eu não me importo. Mas, Lunan. Lian Zhou interrompeu. Comi a sua comida por 3 anos. Durante 3 anos,
só comi o que você fez. Sou desconfiado apenas com você. Por que você acha que é isso? Lunan não conseguiu dizer nada. Antes eu não entendia o que era isso. A voz de Lian Zhou ficou muito suave, como se tivesse medo de assustar algo. Só depois que você foi embora é que percebi. Não consigo comer, não consigo dormir, minha cabeça está cheia de você. Isso não é dependência alimentar. Isso é, ele fez uma pausa, como se estivesse escolhendo as palavras. É saudade. As lágrimas de Lunan caíram novamente. Ele chorou mais vezes na frente de Lian Zhou do que em todos os seus 20 e poucos anos juntos. Por que você está chorando de novo? Lian Zhou franziu a testa. Estendeu a mão para enxugar suas lágrimas. Você chora até quando digo que gosto de você. Estou feliz, Lunan soluçou. Achei que você nunca iria gostar de mim. Então você pensou errado. Lian Zhou abaixou a cabeça e o beijou. Muito leve, muito superficial, lábio contra lábio, com o doce do vinho de arroz e o aroma de osmanthus. Atrás deles, na panela, as bolinhas fervilhavam borbulhando. O aroma doce do vinho de arroz se espalhava por toda a cozinha. O que veio depois foi natural. Lunan não voltou para a vila de Lian Zhou. Disse que queria ficar no restaurante do mestre para ajudar. Pelo menos até o mestre encontrar um novo ajudante. Lian Zhou não insistiu, apenas transformou o hábito de vir comer todos os dias em vir comer todos os dias e ainda se recusar a ir embora. Ele colocou uma espreguiçadeira no pequeno pátio dos fundos do restaurante. Quando não havia clientes à tarde, ficava deitado ali, com óculos escuros, fingindo tomar sol, mas na verdade só observava Lunan. Enquanto ele estendia a roupa no pátio, regava as flores ou brincava com o gato gordo do mestre. Lu Tieshan considerava esse genro que apareceu sem ser convidado um grande fardo. Por um lado, o rapaz era generoso. Todos os equipamentos velhos do restaurante foram substituídos por novos. A cozinha ganhou ar-condicionado central, a placa da frente foi refeita, e até a panela de ferro que Lu Tieshan usava há 20 anos foi trocada por uma panela de ferro personalizada de Zangyu. Por outro lado, ele sempre sentia que a couve que criou com tanto esforço foi comida por um porco. Se você ousar maltratar meu aprendiz, Lu Tieshan disse um dia, quando Lunan não estava por perto, enquanto segurava uma faca de cozinha para Lian Zhou, esta faca não é de brincadeira. Lian Zhou olhou para a faca, uma faca de cozinha comum de aço inoxidável, com um pequeno entalhe na lâmina. Sem mudar a expressão, ele assentiu. Não vou. Lu Tieshan cravou a faca na tábua de cortar. É melhor mesmo. Naquela noite, enquanto arrumava a cozinha, Lunan encontrou uma lancheira térmica em cima do fogão. Ao abri-la, havia dentro uma tigela. Desta vez fui eu que fiz. Pode não estar gostoso, mas fui eu que fiz. Lunan ficou segurando o bilhete por um bom tempo, depois pegou uma fatia de lótus e colocou na boca. As fatias de lótus estavam cortadas de espessura irregular. Algumas partes ainda estavam ligadas, não separadas. O mel de osmanthus estava em excesso, doce a ponto de ficar amargo. Mas Lunan comeu tudo, não deixando nada. Lavou a lancheira vazia e escreveu uma linha no verso do bilhete. No dia seguinte, quando Lian Zhou chegou, Lunan o puxou para a cozinha. Amarrou o avental e, mão sobre mão, ensinou-o a cortar lótus. A faca deve estar nivelada, a força deve ser uniforme. Vê assim, fatia por fatia. Lunan estava atrás dele, com a mão sobre a dele. Lian Zhou baixou a cabeça, olhando para as duas mãos sobrepostas. Não resistiu e disse, acho que estás a fazer de propósito. O que? Propositadamente perto assim. As orelhas de Lunan ficaram vermelhas de novo. Estou a ensinar-te a cortar legumes. Lian Zhou virou a cabeça. Os lábios roçaram-lhe a orelha. Continua a ensinar. A mão de Lunan tremeu. Eu cortei torto de propósito. A culpa é tua. Culpa de quê? Culpa tua por seres assim e por estares tão perto de mim. Lian Zhou sorriu, algo raro. Não era um sorriso de canto de boca, era um sorriso genuíno. Os cantos dos olhos também se curvaram, como a água da primavera finalmente a romper o gelo. Então, vou estar assim tão perto todos os dias. Basta. Não basta. Ele envolveu a cintura de Lunan por trás, apoiou o queixo no ombro dele. Observou, atrapalhado, continuar a cortar. Lá fora, era o pôr do sol da tarde na cidade pequena. A luz dourada entrava pelas cortinas de gaze. Projetava as sombras dos dois, muito, muito longas, sobrepostas, indistinguíveis um do outro. Meio ano depois, no restaurante Tieshan. Ou melhor, não foi Lian Zhou que pagou para expandir.
Foi o próprio Lunan que juntou o dinheiro, juntamente com as economias do mestre, e comprou a loja ao lado. Depois de ligar, a área duplicou. No dia da inauguração da nova loja, Lunan parou num canto da cozinha dos fundos. O mestre estava na frente a atender os clientes, a nova ajudante de cozinha, ao lado, a ajudar. Todo o restaurante estava fumegante, cheio de vozes. Lian Zhou sentou-se no lugar exclusivo do canto. Naquela mesa, havia sempre uma placa reservado que ninguém podia usar. À sua frente, uma tigela de macarrão Yanchun, caldo claro, algumas cebolinhas. Os fios de macarrão eram distintos, exatamente como a tigela que Lunan fizera há 3 anos. Lian Zhou levantou um fio de macarrão, comeu uma garfada e depois ergueu o olhar para a direção da cozinha, através da janela de atendimento. Conseguia ver o perfil de Lunan, a testa coberta de finas gotas de suor. Refletido pelo fogo do fogão, ligeiramente avermelhado, com um sorriso nos lábios, inclinado a preparar cuidadosamente um prato. Costelas agridoce a empratar. Vestia um uniforme de cozinheiro branco, mangas arregaçadas até ao cotovelo, revelando antebraços finos mais fortes, cintura amarrada com um avental, as fitas atrás, com um laço. Foi Lian Zhou que lhe ensinou a amarrar assim, dizendo que ficava bonito. Lunan pareceu sentir o olhar dele, levantou a cabeça e olhou para o lado, encontrando os olhos. Lunan sorriu-lhe, e silenciosamente, com os lábios, disse 3 palavras. Lian Zhou entendeu. Ele estava a sorrir. Lá fora, era uma tarde comum na cidade pequena, sol perfeito, brisa suave. No restaurante, o vapor do óleo subia, os pratos tilintavam, alguém gritava alto para o dono trazer mais uma tigela de arroz. Havia quem, nos bancos de plástico à porta, comesse macarrão ruidosamente. Tudo era o mais comum dos fogos de artifício humanos. E Lian Zhou, sentado no centro desta fumaça mundana, a comer esta tigela de macarrão Yanchun simples e clara, sentiu que era a melhor refeição que alguma vez tinha comido. Porque foi feita por Lunan. Desde a primeira tigela de macarrão até cada refeição seguinte, todas foram.